Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu quero trabalhar com você sobre os tipos de reações químicas que nós podemos ter. Na aula passada eu expliquei para vocês que as substâncias são formadas pela união de elementos químicos. Então ela pode ter substâncias que podem ser simples ou compostas. Depois você pode ter a união dessas substâncias que você vai ter misturas, que podem ser homogêneas ou heterogêneas. E aí, na continuação dessa aula, eu quero trazer para você hoje como que esses elementos químicos podem se agrupar para formar novas substâncias, certo? Então nós temos 4 tipos de reações químicas que nós vamos trabalhar nessa aula. Nós temos a síntese, que também é conhecida como composição ou adição, então você pode ver um desses 3 nomes onde você for estudar. Você tem também a análise ou decomposição, que ela pode ser feita de 3 formas, ou você pode ter pirólise, a fotólise ou a eletrólise. Depois nós temos o deslocamento ou simples troca, e também a gente pode ter a substituição ou a dupla troca. Então cada uma desse tipo de reação, desses tipos de reações que nós temos, nós vamos abordar nessa aula, tá? Um por um, e eu quero explicar detalhadamente para você como que funciona essas reações químicas. Vamos lá. Então pessoal, o primeiro tipo de reação que nós vamos trabalhar é então a nossa síntese, que também é conhecida por composição ou adição. Então você pode encontrar esses 3 títulos aí no livro que você estiver estudando. Não se assuste, são palavras diferentes para o mesmo conceito. No que consiste então a nossa síntese? Quando nós estudarmos mais para frente, vai ficar mais claro para nós que o processo de síntese é quando você vai formar alguma coisa. Então, agora talvez não fique claro para você, mas quando você está sintetizando alguma coisa, é como se você estivesse fazendo um resumo, certo? Então você junta várias coisas, daquilo você sintetiza e forma uma única coisa. Então você pode entender esse tipo de reação dessa forma, a síntese. Ou então você pode entender pelo nome composição, que vai estar compondo alguma coisa. Nesse conceito, você vai ter que 2 ou mais substâncias produzem apenas uma única substância. E preste atenção aqui. Não está dizendo que uma substância simples ou pura está formando uma substância que vai ser simples ou pura. Não interessa se ela é simples ou composta. Ela pode ser simples e composta, 2 substâncias simples ou compostas, formando substâncias simples ou compostas. Não é aqui que vai entrar a nossa discussão. A questão é que aqui são 2 substâncias fazendo uma só. Esse é o conceito principal. Então você tem aqui 2 substâncias, a substância genérica A e a substância B, e elas vão formar uma única substância feita de A e B, certo? Então você não vai formar outra substância. É isso que ele está querendo dizer. Que de 2 substâncias ele vai formar apenas uma. Não significa que ela vai ser simples ou composta, não é isso que está em discussão. Entenda apenas o conceito. 2 formam uma. Um exemplo prático disso que eu coloquei para vocês aqui é o óxido de cálcio, né, que a gente chama de cal virgem, mais água. Então esse processo aqui que você vai fazer a hidratação do seu óxido de cálcio. E aí ela vai passar a ser o hidróxido de cálcio, que é a cal hidratada, que a gente nomeia, né, popularmente. Então, olha só, 2 substâncias. As 2, nesse caso, eram substâncias puras compostas. Então, é uma substância composta aqui e outra composta aqui, que fez outra substância composta também. Então, nesse caso, nós temos um exemplo de como seria uma síntese, uma composição ou uma adição. Então, é bem simples de entender, beleza? Vamos para a próxima reação. Então, pessoal, olha só, no nosso segundo tipo de reação, nós vamos ter aqui a reação de análise ou decomposição. Então, é meio que o oposto da que a gente viu anterior. Então, a decomposição seria o oposto da composição. Na decomposição, então, uma só substância, não interessa, né? No caso, qual substância que a gente está trabalhando, mas uma substância reage e forma 2 ou mais substâncias. Então, esse aqui é o exemplo genérico, só para você entender o que vai acontecer. Eu tenho uma substância sozinha e ela vai se separar, entendeu? Então, ela vai se decompor em outras 2 substâncias ou mais. Depende da substância que você estiver trabalhando. E esse processo aqui, esse processo de quebra, ele pode ser feito de 3 formas. Ou usando a pirólise, a fotólise ou então a eletrólise. Não sei se você percebeu, mas todas as 3 palavras têm uma coisa em comum. Elas têm esse sufixo em comum, que é lise. Então, lise, ele significa quebra. Quando você vê lá hidrólise, o que é hidrólise? Hidrólise é a quebra de alguma coisa utilizando água. Porque hidro, da água, e lise, você vai ter lá da sua quebra. Então, toda vez que você tem lise lá, você vai ter um processo de quebra, certo? Então, agora a gente vai entender o que vai ser a pirólise, a fotólise ou a eletrólise. Mas as 3 são formas de você aplicar a decomposição. Tipo assim, ó, a substância decompôs, certo? Ela sofreu então análise. Como? Utilizando eletrólise.
Então o processo ele é colocado aqui em cima dessa seta. Lembra que toda reação tem um reagente que transforma em um produto? Aqui você vai ter um reagente e aqui você vai ter dois produtos. E o que você utilizou para fazer essa reação? Ah, vamos supor que tenha sido lá a fotólise, e a gente vai representar por um símbolo o meio pelo qual essa reação aconteceu. Mas é muito tranquilo de entender, é muito simples, eu vou escrever agora para você, tá bom? Olha só. Então, pessoal, olha só. Quais são as três formas possíveis de você fazer uma decomposição ou uma análise? Para você decompor a sua substância em duas outras ou mais, você tem três formas possíveis que a gente vai ver aqui. Nós temos aqui a nossa pirólise, a fotólise ou a eletrólise. Então, todas as três vão fazer um tipo de quebra, porque elas têm lise no nome, que significa quebra, certo? Agora vamos ver as diferenciações, como que elas quebram essa molécula. Então, a pirólise, ela vai provocar lá a partição dessa substância através do aquecimento. Piro é um prefixo que ele significa fogo. Então, toda vez que você vê piro alguma coisa, vai te remeter a aquecimento ou fogo. Por exemplo, quando eles dizem que no show teve lá uma demonstração artística, sei lá, alguma aparição de um show pirotécnico. Por que é pirotécnico? Porque envolve fogo, certo? Então, normalmente também isso é muito perigoso. Então, quando tem um show pirotécnico, tem um show que tem fogo junto lá. Sei lá, o cara vai cuspir fogo, alguma coisa, é um show pirotécnico, porque vem de fogo. Então, você pode ou aquecer a sua substância, né, submetê-la ao aquecimento, ou você pode colocar fogo na reação de forma direta. Então, tudo isso aqui é pirólise. Então, você quebra a substância pelo aquecimento. Como que a gente simboliza que uma substância sofreu uma decomposição por aquecimento? Você vai colocar esse triângulo aqui em cima da setinha que está indicando, né? Porque antes da seta, você tem aqui os seus reagentes, como a gente já viu. Depois da seta, você tem os seus produtos. E aí, o que faz o reagente transformar no produto? Nesse caso, então, vai ser o aquecimento. Então, é a reação de pirólise, certo? Que você tem aqui o seu carbonato de cálcio, dando origem ao seu óxido de cálcio mais o seu CO2. Então, você tem uma substância que quebrou e virou duas outras. Então, você tem uma análise que foi utilizada uma pirólise para poder fazer essa reação. Tranquilo? Certo? Se você tiver alguma dúvida, coloca aí. Mas é muito simples. Viu o triângulo em cima da setinha? É uma reação que foi submetida ao aquecimento. Depois, fotólise. Tem o mesmo princípio. Quebrou a molécula. Usando o que nesse caso? Usando luz. Foto vem de luz. Então, você usou luz para poder partir ou fazer a quebra daquela molécula. Quando você vê lá, fotossíntese. Olha só, tanto que essa palavra é rica de significados. Fotossíntese significa que a produção de alguma coisa, a síntese de alguma coisa, foi feito usando o quê? Luz. E é exatamente isso que as plantas fazem. Para elas poderem sintetizar, então, as novas moléculas que elas sintetizam, quando elas absorvem lá o CO2 e elas utilizam a água, elas precisam da luz. Então, por isso que é fotossíntese, ela faz a síntese usando luz, né? Então, nesse caso aqui, ó, você vai quebrar usando a luz, certo? E aí, como que você vai indicar que a sua luz quebrou, né? Luz, foto. Você vai colocar esse símbolo, que é uma letra grega, lambda. Então, lambda a gente também usa para comprimento de onda na física, né? Sobre cada comprimento de onda das cores diferentes, por exemplo. Então, você vai colocar o lambda em cima da setinha. Aí, você vai ter uma reação de fotólise, certo? Aqui a gente tem a reação da água oxigenada, sendo lá decomposta pela reação da luz, formando então O2 e água. Então, toda vez que você passa lá oxigenado no braço para descolorir, e aí você vai pro sol, né? Para descolorir mais rápido. Porque a sua água oxigenada ela vai sofrer decomposição. Ela vai transformar em O2 e água. Por isso que você vê lá umas bolinhas saindo, né? Porque ela sofre decomposição com a luz. E o aquecimento também aumenta isso, certo? É um fator lá de aumento da velocidade da reação, vai ser o aquecimento, que do caso seria do sol. Então, qual que é o último jeito da gente fazer uma análise? É por meio da eletrólise. O que a eletrólise faz? Através de uma corrente elétrica, ela vai, então, separar uma substância. No caso da eletrólise, eletro, né? Vem de eletro, corrente elétrica. Você vai colocar o izinho de corrente elétrica. Então, quando a gente faz lá, quando a gente estuda em física, o izinho minúsculo, ele é o que vai simbolizar para você a corrente elétrica, certo? E aí você vem cá, tem a sua equação química, sua reação, você tem os seus reagentes, no caso só um, porque é uma análise, e você tem dois produtos lá, certo? Aí na setinha lá de transformação, você vai colocar o que em cima? Um I
minúsculo. Então, isso daqui, triângulo, pirólise. Você tem lá, então, o lambda, fotólise, e o I' vai ser a sua eletrólise. Aqui a gente tem uma água sofrendo eletrólise, ela separando lá em H2 e O2. É claro que aqui não está balanceado, né? Agora tá. Então, é isso. Nós temos os 3 tipos de reações químicas dentro da análise, certo? Agora tem mais 2 outros pra gente ver. Vamos correr para terminar essa aula logo. Vamos lá, galera. Pessoal, então por fim vamos abordar os nossos 2 últimos tipos de reações químicas, que vão ser o deslocamento ou então simples troca. Você pode ver essa reação com esses 2 nomes. E você vai ter também a substituição ou a dupla troca. Eu resolvi colocar as duas para você poder comparar, certo? Então essa reação aqui, ó, como que ela funciona? Tem uma substância e mais outra. O que vai acontecer aqui não é que elas vão quebrar e formar uma ou formar duas. O que vai acontecer é que você vai ter uma simples troca. Esse elemento químico que estava sozinho, ele vai fazer parte dessa molécula com outro elemento químico que estava aqui junto. Então aqui você tem o A e o B e o C. Aqui então você vai partir a ter o A sozinho e o C e o B juntos. Por que está nessa ordem? Quando você vai juntar lá uma substância, ela sempre tem que ter o cátion na frente e o ânion depois. Então eu já tinha falado com alguns de vocês sobre isso. Quando um átomo ele perde um elétron, ele fica positivo. Quando ele ganha um elétron, ele fica mais negativo ainda. Então o nome para quem perde um elétron é cátion. Vai ser então um átomo que ele perdeu um elétron, ele chama-se cátion. Quando ele ganha um elétron, ele chama-se ânion, certo? Então quem perde elétron sempre fica na frente e quem ganha fica depois. Aqui você vai ter o seu cátion e o seu ânion, sempre. Se eu separar esses dois, o que acontece? Esse átomo aqui ele vai ter que se ligar necessariamente a um ânion e esse aqui vai ter que se ligar a um cátion. Nesse caso aqui, ó, ele vai ser um cátion, então você vai juntar os dois e você vai ter lá a ordem certa. Por isso que vem o C primeiro e depois vem o seu B. E esse cátion aqui vai ficar sozinho, igual estava esse C. Então eles trocaram lá os pares. Esse negócio de cátion e ânion agora não é tão assim necessário para você entender. Eu só quero que você entenda como que funciona a simples troca ou deslocamento. É o deslocamento de quem? Desse elemento químico aqui para dentro dessa substância e sai o A. Então você desloca lá os seus pares, certo? E é isso que você tem lá no seu resultado. Isso é uma forma genérica. Um exemplo prático disso. Qual substância que acontece isso? Tem lá uma reação, você tem 2 sódios metálicos no estado sólido. Aí eu coloquei o sódio aqui, 2 sódios, né? Se é 2, esse número grande, ele representa quantas moléculas você tem disso. Então aqui se eu tenho 2 de H2O, é porque eu tenho 2 águas, certo? Aí coloquei o Na. Pronto, 2 Na, 2 sódios. Aqui, lembrando que o Na em solução, quando ele está diluído, ele é um cátion. Aqui você tem 2 águas, certo? Quando você junta lá os 2 hidrogênios com a água, eu vou desenhar dessa forma para ficar mais claro para você que isso vai ser o seu cátion e isso vai ser o seu ânion. O OH é o ânion. O conjunto de 2 elementos químicos vai formar o seu ânion, certo? E aqui você tem 2 águas, né? 2H2O quer dizer que você tem 2 águas. Então, 2Na e 2H2O. Aqui no seu deslocamento, você vai ter então a formação de uma nova molécula. O que acontece nessa substância? Você fala assim, professor, mas por que o negócio estava assim e depois ele fica assim? Porque existe uma competição de força entre os elementos químicos. Você vai ter lá a competição entre os metais nobres, que vai ser o ouro, a prata e o cobre, o hidrogênio e os metais, todos os demais metais. Então o que acontece? Os metais nobres, eles vão ser os mais fracos em força. O hidrogênio é mais forte que os metais nobres e todos os metais têm mais força do que o hidrogênio. Força para quê? Para tomar para si o elemento químico que ele quiser. Então, o que acontece aqui no seu Na? O Na chega na solução. Ele chega lá e olha lá um ânion que interessa a ele. Como ele é um cátion, ele se interessa por ânions. Ele tem, então, mais força do que o hidrogênio. Então, ele vai deslocar esse hidrogênio daqui, que está ligado com a hidroxila, com o H, roubar a hidroxila dele e vai se ligar a ela. Então, ele vai entrar no lugar desse hidrogênio. Você entendeu? E por que ele consegue entrar no lugar do hidrogênio? Porque o Na ele é um metal comum, né? Não é nem um metal nobre. Então ele é mais forte que o hidrogênio. Então ele tem mais força para chegar no hidrogênio e fala assim, ó, você sai daí porque eu vou roubar a sua hidroxila de você. Então ele entra no lugar desse hidrogênio. Então você pode apagar aqui e colocar um Na. Então você vai ter essa molécula, certo? Então você tem todos esses reagentes em solução, diluído. E aí quando eles interagem entre si, eles vão formar essa nova molécula.
que é o Na que entrou no lugar do hidrogênio, você lembra? E o hidrogênio que ficou sozinho. Como você tinha hidrogênio aqui, esse hidrogênio saiu chorando triste e esse saiu chorando triste. Então você tem hidrogênio com hidrogênio. Aí eles estavam tristes, depressivos, aí assim, que dá de juntar? Aí eles se juntam e formam uma molécula. Então assim, é um jeito de você entender. E aí ele sai da molécula e quem entra? O fortão, que é o Na. E aí o Na, como ele é mais musculoso, ele rouba o lugar do hidrogênio, certo? Ele é mais forte no quesito de poder arrancar esse lugar que o hidrogênio tinha, de cátion na vida do OH. E aí você vai formar duas moléculas de NaOH, que é soda cáustica, né? Uma substância muito forte, muito corrosiva. E aí eles também formam sua molécula de H2, que é os hidrogênios que estavam lá, né? E aí perderam e rodaram e resolveram se unir e se relacionar aqui com uma molécula feliz, tá? Então você tem duas moléculas de NaOH e mais uma de hidrogênio. Então é essa a nossa reação de uma forma prática. É claro que eu não quero que vocês simulem essas reações de agora no primeiro momento, mas eu preciso que você pelo menos entenda o que acontece aqui. É uma disputa de poder entre as substâncias, entendeu? Entre as moléculas. Então é assim que você tem um deslocamento simples. Ou dupla troca, né? Não, ou simples troca ou deslocamento. Agora, na dupla troca, eu coloquei eles perto para você comparar. O que acontece na dupla troca? Aqui agora, você vai ter duas moléculas que tem cátions e ânions. Então, você tem o A que é cátion e o B que é ânion. Cátion e ânion. Aí aqui, cátion e ânion, cátion e ânion. Como é que vai acontecer? Essas duas moléculas aqui vão trocar de par. Então, esse cátion, que é o A, vai deixar de ficar com esse ânion, ele precisa de outro negativo, então ele vai se juntar com quem? Esse A vai se juntar com o D. E esse outro positivo? Esse outro positivo vai se juntar com outro negativo. Então eles vão trocar os pares, entendeu? Eles trocam aí os pares. Então o seu A agora passa a se unir com o D e o C passa a se unir com o seu B. E sempre a ordem é o cátion primeiro, o ânion depois. O elemento químico que perdeu um elétron primeiro e o elemento químico que ganhou um elétron primeiro nessa reação química aí. Porque as reações químicas, as ligações químicas, elas são nada mais ou menos que troca de elétrons. Então, ou você compartilha, ou você transfere, mas tudo diz respeito a elétrons, certo? Então, quem ganha ou quem perde é o que vai formar a sua ligação química. Um exemplo de substituição. Por que é substituição? Aqui faz mais sentido a palavra substituição. Porque o A está trocando de parceiro, e o C também. Então, eles substituíram. Aqui é deslocamento, por quê? Porque alguém vai ficar sem. Alguém vai ficar triste nesse triângulo amoroso. Que no caso aqui foi quem? Foi o A. O A ficou lá triste, chorando, né? Sozinho, sem ninguém. E no caso da sua substância real, foi a sua molécula de hidrogênio que ficou deprimida sozinha. Então, olha só. Ficou sozinha nada, né? Porque o hidrogênio arranjou outro amiguinho, eles ficaram juntos sozinhos. Assim. Então, vamos continuar. Na substituição, você tem uma dupla troca. Não vai ser a troca só de um elemento químico mais, vão ser de dois. Então, você vai trocar os pares. E aí, como é que vai ficar? O A com D e o C com B. Vamos ver essa substância aqui real. Você tem soda cáustica, NaOH. Você tem ácido clorídrico, que é o HCl, que é o ácido do seu estômago. E aí, você vai dar origem às novas moléculas, que vai ser lá o seu NaCl e a água. O NaCl é sal. E a H2O é água, né? Então, quando você tem lá uma base e um ácido, você forma sal e água, que é uma típica reação de neutralização, que a gente vai ver isso mais pra frente. Mas, como que acontece? Você já sabe que o seu Na é o seu próton, e o OH aqui, esses dois juntos, vai formar um ânion. O hidrogênio é um cátion, próton não, gente, cátion, perdão. O hidrogênio é outro cátion, e o cloro também é um elemento químico que ganha elétron dos outros, então ele vai ficar negativo. O Na é um cátion, cloro vai ser um ânion. O hidrogênio, cátion. Aqui no caso o OH vai ser o ânion, né? Então você faz a estrutura assim, ó, para você entender. Positivo e o OH negativo. Quando você então for fazer a troca dos pares, você vai observar isso. Então vamos lá. Quando a gente dissolve tudo isso em solução, a gente tem esse monte de íons aqui, ó. Você vai ter esses o Na, o cátion, ânion, cátion, ânion. Então, esse está com esse e esse está com esse. Quando a gente for fazer a nossa dupla troca, esse, então, vai deixar de ficar com o OH para ficar com o outro negativo que tem. Quem que é o outro negativo? O cloro. E esse H aqui vai ficar com o outro negativo que tem. Com quem? O OH. Então, é assim que vai acontecer, bem simples. Então, olha só, esse vai se juntar
com esse. E esse aqui vai se juntar com esse. Como que eu escrevo? Na ordem. Positivo primeiro, negativo depois. Então, desses dois aqui, ó. Quem que é o positivo? É o Na ou o cloro? É o Na. Então, veio o Na primeiro, depois o cloro. Pronto. Desses dois, H e OH. Quem que é o positivo? É o H. Você põe o H e o OH. No caso, ficaria assim, né? H e OH. Que juntando a gente sabe que dá H2O. Beleza? Então, você vai ter aqui a sua reação de dupla troca ou substituição, certo? É uma aula um pouquinho mais completinha, né? Tem algumas coisas que não estavam descritas no livro, mas de uma forma geral a gente está dando um plano de fundo dos 4 tipos de reação que a gente tem. Se tiver ficado alguma dúvida, por favor deixe nos comentários, eu quero te ajudar. O meu objetivo com essa aula é poder resolver as suas dúvidas e te ajudar a estudar, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma sugestão, alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários que eu quero ajudar você a estudar. Então, pessoal, muito obrigada por estar acompanhando o nosso trabalho. Curta e compartilha para que outras pessoas que estejam com dificuldade também consigam estudar melhor, tá bom? Obrigada e bons estudos!